Meus irmãos e minhas irmãs, nos encontramos nesta segunda-feira para juntos meditarmos a palavra de Deus. Hoje que lemos o Evangelista São Lucas, no capítulo 10, versículos do 25 ao 37. Naquele tempo, um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei, como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondeste corretamente, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus respondeu: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze a mesma coisa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nesta segunda-feira, nós somos convidados a meditar o capítulo 10 do Evangelista São Lucas, que inicia-se justamente com esta pergunta desse mestre da lei: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? E vemos que Jesus devolve a pergunta como uma outra pergunta: mas o que está escrito na lei? Como lês? Porque este, como mestre da lei, deveria ser conhecedor da lei, deveria ser conhecedor da palavra de Deus. E é onde nós vemos esta resposta que ele dá: olha, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, com toda a tua inteligência, ao teu próximo como a ti mesmo. Inclusive, é um ensinamento que nos faz Jesus Cristo em um outro momento, quando nos convida a amarmos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Mas mesmo assim, ainda querendo colocar Jesus à prova, é onde nós vemos a segunda pergunta: mas então, quem é o meu próximo? E Jesus conta esta parábola justamente para exemplificar como deveria ser a atitude deste homem, como deveria ser a atitude também de cada um de nós. Nós vemos esse homem que é pego, que cai nas mãos dos assaltantes, não se diz se ele era judeu, se ele era samaritano, de onde era este homem, mas se especifica muito bem. Primeiro passa um sacerdote, vê a cena, mas não toma cuidado daquele homem, porque estava indo provavelmente para Jerusalém para servir no templo e não queria contaminar-se com o sangue daquele homem, já que dentro do ciclo dos sacerdotes demorava muito tempo para que um sacerdote mais uma vez fosse prestar serviço no templo. Depois vem um levita, também alguém que deve prestar o seu serviço no templo. Ao levita era dado o cuidado das coisas do templo. E também ele, com medo de tornar-se impuro e não poder entrar no templo, não cuida deste homem. Entretanto, um samaritano toma as dores deste homem, e Cristo não põe aqui um samaritano à toa, porque a relação entre judeus e samaritanos não era das melhores, e um samaritano, vendo toda aquela situação, se dispõe a ajudar aquele homem. E é onde Jesus devolve mais uma vez a pergunta deste homem
com uma outra pergunta, no entanto, num sentido totalmente diferente. O mestre da lei, querendo se justificar, diz: olha, e quem é o meu próximo? Jesus, no entanto, pergunta: na tua opinião, qual dos três foi o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? E ele conclui dizendo: aquele que usou de misericórdia para com ele. Jesus diz: vai e faze a mesma coisa. Ou seja, a pergunta que nós devemos responder na nossa vida também não é quem é o meu próximo para que eu possa ajudá-lo, mas é procurar fazer-me próximo daqueles que necessitam da minha ajuda. Esta é a base daquilo que é a pergunta de Jesus Cristo. E ali também nos chama a atenção justamente, são pessoas religiosas que passam por este homem e não fazem nada. Ou seja, a palavra de Deus, a lei que eles tanto prezavam, não tinha entrado completamente no coração deles, porque se tivesse entrado, eles teriam resgatado aquele homem, teriam percebido o valor de uma vida humana. Às vezes na nossa vida nós também um pouco nos comportamos como esse sacerdote, como esse levita. Vemos os nossos irmãos que necessitam de nossa ajuda, os nossos irmãos que necessitam do nosso cuidado e passamos adiante. Mudamos de calçada, passamos para o outro lado da rua. Entre nós cristãos não deveria ser assim, mas a nossa atitude deveria ser semelhante àquela deste samaritano. É a atitude de nos fazermos próximos dos nossos irmãos e irmãs que necessitam sempre da nossa misericórdia. Então, que iluminados pelo Evangelho de hoje, pela pergunta que faz esse mestre da lei a Jesus Cristo e pela resposta de Cristo, também nós possamos procurar cada dia nos fazer próximos dos nossos irmãos e irmãs que necessitam do nosso cuidado, que necessitam da nossa atenção, principalmente daqueles mais necessitados. Façamos assim então nossa oração para hoje. Ó Deus, eterno e todo-poderoso, que nos concedeis no vosso imenso amor de Pai, mais do que merecemos e pedimos, derramai sobre nós a vossa misericórdia, perdoando o que nos pesa na consciência e dando-nos mais do que ousamos pedir. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.